aqui. O senhor vai pedir a anulação da delação do Cid? Andréia, deixa eu dizer uma coisa para você. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático. Um golpe na democracia. Mas, curiosamente, quando nós estamos vendo o que se sucedeu a respeito dessa delação, cadê os juristas? Cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa? Não se enganem, a jurisprudência do julgamento do Collor influenciou o Brasil por 20 anos. Essa também vai influenciar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque é grave o que está acontecendo. Essa é a fala do advogado do Bolsonaro. Então, essas duas questões, ele pedir anulação da delação, como é que tu percebes isso? E também o fato de terem pedido aí para mais prazo de 15 para 83 dias. São tentativas de tentar estender o máximo possível, ganhar tempo? É só isso? Primeiro eu quero dizer o seguinte, eu já participei, dá para imaginar alguém bélico como eu, com o nível de combatividade que eu tenho, dá para imaginar quantos processos eu já respondi na minha vida por Sim. calúnia e etc, né? Processos judiciais, danos morais, enfim. Inclusive, o Bolsonaro move 4 ações contra mim. Eram 7, ele perdeu 3 e agora tem 4 ainda. Uma delas aonde eu chamei ele de assassino e sou réu no STF por essa ação. E agora os meus advogados estão entrando alegando a exceção da verdade, porque ficou comprovado, né? Quem concorda com o assassinato tentou um assassinato, então agora eu posso dizer em alto e bom tom que ele é um assassino. E creio que agora o meu processo se resolve rápido. Mas só dizer o seguinte, eu tenho uma longa experiência, mais do que como advogado, como réu em ações perante juizado especial, ações criminais e etc. Porque, para quem não sabe, uma injúria é uma ação criminal. Em todas as ações em que eu fiz transação penal, aconteceu exatamente nos mesmos moldes daquilo que eu vi com Alexandre de Moraes com o Cid. A pessoa vem, propõe um acordo, normalmente você vem muito valente, porque defende o seu ponto de vista, fala, doutor, eu não vou aceitar o acordo, eu estou ciente do que eu fiz, o fulano é um bandido mesmo, e eu vou manter, chamando ele de bandido, o quanto eu quiser e etc. Todas as vezes o Ministério Público se manifesta dizendo o seguinte, olha, a gente está aqui para tentar um diálogo, transação penal não significa que você assumiu culpa, mas é uma maneira, de repente, se esse processo continuar, pode se complicar. Cada juiz tem um entendimento, pode dar uma consequência criminal para você, de repente pode tirar a sua primariedade, isso pode contribuir para você ficar inelegível no futuro, pode te impedir um acordo numa outra ação. Eles colocam todos os riscos que de fato existem. De repente pode surgir uma coisa que não está sendo investigada. Eu nunca percebi isso como intimidação. O papel do Ministério Público é um papel acusatório. Ele está na função dele. Por isso você tem o seu advogado de defesa, ou se você não tem condições de pagar, você tem a defensoria. O papel do Ministério Público é te acusar. E ponto. Né? Teve até um processo recente meu, aí já como deputado federal, no STF, que a PGR falou com todas as palavras. Olha, a gente sabe que não tem prova robusta, tal, mas pode ser que no futuro isso aqui te dê algum problema, isso pode te complicar. Inclusive disseram assim, ó, o ano que vem é ano eleitoral, é ruim para você não aceitar o acordo. Nunca interpretei isso como intimidação, como pressão psicológica. O Ministério Público está relatando uma coisa que é real, ele está fazendo a leitura dos fatos e está me mostrando, claro, que dentro da função dele, né, de persecução, de te forçar, entre aspas, dentro dos ditames legais, forçar não é a palavra, buscar um acordo. Né? A função primordial ela é conciliatória. Então, eu acho muito natural você entender as consequências daquele seu ato. O que o Alexandre de Moraes faz naquela audiência é ler para o Cid os riscos que ele corre não fazendo a delação. Agora, ali não tem uma ameaça pessoal, eu vou perseguir sua família, eu vou criar provas contra você, etc. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção. Então, minha opinião jurídica / pessoal está aí. Segunda questão que eu quero chamar a atenção. A extrema-direita, aquilo que a gente falou da narrativa, né? Tá divulgando assim, vazou o trecho, não sei o quê. Eu quero só lembrar uma coisa. O Alexandre de Moraes liberou.
É ele que contou, ele está mostrando aquilo ali. Eu não acredito que um ministro do Supremo Tribunal Federal não teria inteligência suficiente para entender que aquilo ali, se fosse algo contra o ordenamento jurídico, poderia prejudicá-lo. Então, ele é que liberou, é importante mencionar isso. E o terceiro e último ponto, a extrema-direita, professor, ela é tão confiante no poder de narrativa dela, eu vou entrar no último ponto que o senhor me perguntou sobre a questão do prazo, de 15 para 83 dias. A tentativa com essa dilação de prazo é tentar jogar esse caso para o ano eleitoral, para 2024, correto? Correto, isso ninguém duvida. A PGR quer exatamente o contrário, né? O STF quer terminar o julgamento esse ano para não politizar. Ora, te convido a fazer uma reflexão comigo aqui, você e quem está nos assistindo. Caso a extrema-direita não tivesse tanta convicção no poder da narrativa deles, concorda que eles é que gostariam que acabasse esse ano? Teoricamente, era para o Bolsonaro querer que acabasse logo para não ter desgaste no ano eleitoral. Não, eles querem levar para o ano eleitoral porque eles têm a convicção de que eles construirão a narrativa do Marte. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Eles têm a convicção no poder de narrativa deles e na nossa incapacidade de conduzir a narrativa. Por isso que eles querem prorrogar para que no próximo ano o Bolsonaro chegue aí com a imagem de perseguido e etc. A minha opinião é que o Bolsonaro é carta absolutamente fora do baralho. Não confundam o Bolsonaro com o bolsonarismo. O bolsonarismo é a grande força política do Brasil hoje. O bolsonarismo é o grande o grande adversário do presidente Lula e da democracia no próximo ano. O bolsonarismo está muito mais forte que em 2022. O Bolsonaro é carta absolutamente fora do baralho. É carta fora do baralho. Ele se tornou mais um. Né? É o típico exemplo que a gente pode dizer que a criatura superou o criador. Tá aí Pablo Marçal para provar isso, Gustavo Lima pontuando em pesquisa, o deputado Nicolas Ferreira já claramente mostrando a não dependência do Bolsonaro, fazendo críticas a ele e etc. Então, o Bolsonaro foi superado e, na minha visão, vai ter muito pouca relevância nas próximas eleições. Muito bem.